Boa noite, turma. Vamos dar início à nossa primeira web aula sobre ciência política. Espero que tenham lido o texto, tá? Dessa vez. E vamos começar pela discussão do primeiro texto. Esse texto aí do Kenneth Minogue sobre por que os déspotas não fazem parte da política. Eu vou tentar fazer uma explanação mais no intuito de contextualizar, né, a leitura do texto para aqueles que já o fizeram, e a seguir vou produzir um outro conteúdo falando um pouco sobre o legado platônico para a discussão da nossa matéria. Então, por que os déspotas não fazem parte da política? Capítulo 1 do livro de Kenneth Minogue. Bom, para falar sobre isso, para defender esse ponto de vista, Kenneth Minogue vai apresentar para a gente a lenda de Harun al-Rashid. Eu falei sobre isso na última aula, né? Que é alguém que se disfarçou de mendigo para saber o que pensavam os súditos a seu respeito. E aí, depois de condenar Sherazade à morte, ele acaba se encantando pelas histórias que ela, né, conta por 1001 Noite, retardando assim a sua execução e casando com ela. Ora, essa é uma história famosa do despotismo, né? Vai defender Kenneth Minogue. Por quê? Né? Por que essa é uma história famosa do despotismo? Porque o despotismo ele se caracteriza como um sistema criado pela conquista, baseado no medo e resulta em capricho, e que resulta em capricho. Essa é a definição de Kenneth Minogue. É um sistema despótico, já que o princípio último, né, das decisões, da vontade política, decorre das próprias inclinações, do próprio arbítrio do déspota. Então, o que é a lei, né, num regime despótico? O costume, né? Rei significa déspota lá no absolutismo, mas também vale essa afirmação, essa denominação de um rei como um déspota nos regimes mais antigos, né? Os regimes prévios à modernidade. Então, ele vai trazer vários exemplos, né? Como, por exemplo, essa história interessante de Samuel, Davi, Salomão, que vão procurar um rei, né, em tempo de guerra com os filisteus, e ele vai sempre apresentar o despotismo de uma maneira negativa, de uma maneira que não constitui política, como uma forma de dominação. E ele faz isso afirmando que a política é um problema, uma preocupação de toda a humanidade, né? A política é uma forma de dominação limitada, racionalizada pelo homem, né? E a ciência política é o estudo dessa racionalização. Mas o despotismo ele não pode ser considerado política, continua Kenneth Minogue, porque trata-se de uma dominação sem qualquer tipo de limites, sem qualquer tipo de racionalização do poder, né? Já que não é possível extinguir o poder, tampouco é necessário estabelecer um arbítrio, né? Um decisionismo absoluto desse sujeito que titulariza o poder político do Estado. Então é da essência do despotismo a inexistência de apelação prática ou legal contra o poder irrestrito do senhor. E aí uma reação ao poder, né, a essência da vida passa a ser encontrada no poder espiritual muitas vezes, além do mundo, para justificar essa dominação, para justificar o despotismo. Isso é o que aconteceu exatamente com os regimes absolutistas da Europa, né? Ele segue a argumentação falando um pouco sobre uma ambivalência da rejeição ao despotismo, né? Eu gostei muito de uma passagem do texto, vou ler aqui para vocês. Os últimos séculos sonharam muitas vezes em usar o irresistível poder só encontrado no despotismo para remover as evidentes imperfeições do nosso mundo. E aí ele vai dizer que, na verdade, a política é um eterno teatro de ilusão, já nos preparando para algo que a gente vai perceber com o nosso amadurecimento na matéria, mas já nos preparando para um fato de que a política também, em certa medida, representa um teatro de ilusões, porque ela nunca garante efetivamente uma racionalização plena do poder, uma limitação plena do poder. E, por que não? Porque não podemos afirmar que as sociedades atuais, né, as sociedades regidas pela Constituição, pelo direito, elas também não são sociedades despóticas, na medida em que muitas vezes os governantes, os representantes do poder público, eles atuam de um modo que contraria as próprias legislações. Então, ele vai dizer que a rejeição ao despotismo muitas vezes vem de discursos aparente ou superficialmente democráticos, de discursos limitadores do poder, né?
Vai falar também algo importante que a gente já comentou, que a política ela existe em uma transição entre o espaço público e o espaço privado, e que essa noção de espaço público e privado ela varia, né? Então, um exemplo disso é o fato de que até pouquíssimo tempo as relações sexuais, o próprio desejo de cada um era considerado algo, né, que deveria ser tratado publicamente. E hoje a gente percebe que esse é um tema que está sendo considerado cada vez mais no aspecto privado, no foro íntimo, né, de cada um de nós. Por outro lado, um outro exemplo interessante é o estupro dentro do casamento, o abuso contra crianças, outrora considerados ramos de direito privado e que hoje tornam-se ramos de direito público, né? Já que existe um Estatuto da Criança e do Adolescente e inúmeras leis protetivas e tratados internacionais também protetivos dos direitos das mulheres, do direito das crianças, do direito das pessoas negras. Quer dizer, a noção, a fronteira entre o público e o privado, ela também é em si um elemento da política. E aí, no próximo item, ele vai finalmente enfrentar essa pergunta que propõe através do seu texto. Por que os déspotas não fazem parte da política? Ora, política não se confunde com despotismo. Por quê, turma? Porque a premissa do despotismo de que tudo na sociedade, a ideia de que tudo na sociedade é propriedade privada do déspota. E essa é uma premissa que se mantém nas ditaduras, nas formas que o Kenneth Minogue vai se referir enquanto totalitarismo moderno, onde se entende que o pessoal é político e que nada está fora do controle governamental. Eu indiquei, não sei se vocês estão lembrados, a leitura de um livro de literatura do George Orwell, o 1984, que fala um pouco sobre essas ideias. Vocês poderiam ainda ler O Vigiar e Punido, Michel Foucault. São obras que vão falar, né, justamente sobre o tamanho do Estado na modernidade e sobre os limites, né, que é necessário impor frente à politização e frente ao controle cada vez maior das nossas vidas. Essas todas são questões de ciência política, são questões que merecem a nossa atenção. Então, o começo da sabedoria política, diz Kenneth Minogue, é a atenção aos sinais de mudança. Como num teatro de ilusão, a política não revela seus significados ao olho descuidado. A realidade e a ilusão são categorias centrais do estudo político. Por que ele está dizendo isso? Porque não basta, na compreensão sobre política, entender aquilo que é dito sobre as sociedades ou pelos poderosos, ou mesmo compreender as relações de poder na sua superficialidade. É necessário atingir o âmago dessas questões. O que é que de fato fundamenta o poder desse sujeito? Em que está baseada a autoridade de certos procedimentos políticos? O que determina a tomada de decisão do Estado? Será que é uma decisão livre, uma decisão democrática, como vai propor Platão e Aristóteles, baseada numa ética pública, preocupada com os interesses da coletividade e não com interesses individuais, muitas vezes espúrios, né? Então, dito dessa maneira, né, veja, é algo bem introdutório. O título do próprio livro é Política, uma brevíssima introdução. Então, a gente inicia a nossa discussão com essa ideia de que não há forma de compreensão e imaginação que não tenha tomado a política como tema. A política, de fato, ela atinge aspectos, né, assim, minúsculos, microscópicos, como diria o Michel Foucault, da nossa vida, né? Então, entenda que a gente não está olhando tão somente quando falamos em política e em poder, tão somente para as estruturas sociais, né, para as formas jurídicas de controle estatal, mas enfim, para um amplo espectro de situações. É lógico que a gente vai pensar nessas formas estruturantes da vida social, sobretudo as legisladas, né, como um avanço na história da humanidade. E a gente vai entender, a partir do momento que a gente começar a estudar a história do pensamento político, ou seja, a partir do momento que a gente começar a discutir os clássicos e as obras desses clássicos sobre ciência política, como Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Maquiavel, os contratualistas, todos eles, John Locke, Rousseau, Montesquieu, Hobbes. Quer dizer, essa turma, contar essa história do pensamento desses sujeitos, desses clássicos, nada mais é do que contar a própria trajetória do poder, as mudanças que o poder sofre ao longo da história da humanidade em nossa busca por um melhor convívio social, em nossa busca por um maior entendimento sobre o que seja a política e quais são os princípios que devem regê-la, né? Eu diria para vocês, já introduzindo um pouco do assunto da nossa próxima aula, que Platão e Aristóteles eles são duas referências, né, que, de certa maneira, inauguram a discussão sobre a legitimidade do poder, pensando o poder não a partir da sua autoridade impositiva, mas pensando o poder no que se refere à ideia de legitimidade, ou seja,
é legítima essa decisão do Estado? É legítimo esse poder que constrange as minhas terras, que constrange a minha vontade, que constrange o meu desejo, que diz como a gente deve se expressar e viver de maneira legítima, considerando determinadas condutas legais e outras ilegais? Como é que o poder deve estar organizado? Quem é que decide o que é legal e o que é ilegal? Todas essas questões, né, são questões que nós utilizamos o texto do Kenneth Minogue para introduzir vocês nesse debate. Por fim, queria falar um pouco sobre algo que o Kenneth Minogue escreve já no finalzinho do texto, quando ele se pergunta: são as nossas ideias superiores às dos nossos ancestrais? Ele está se referindo às ideias sobre política. Quer dizer, será que nós somos tão civilizados, estamos tão distantes das discussões feitas pelos nossos ancestrais gregos, romanos, enfim, ao longo da história da filosofia política? E a resposta dele, já expliquei para vocês que ele é um autor muito crítico, um autor conservador, inclusive, e ele vai explicar para a gente que, na verdade, não existe uma grande distância no que se refere a princípios. Por mais que essas sociedades elas tenham mudado bastante com o passar dos anos e dos séculos, o que ocorre é que a limitação do poder e a racionalização desse poder exercido pelo Estado ou exercido por qualquer outra autoridade política, ela é sempre um tema relevante, ela é sempre um tema central e estruturante da vida humana, né? Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar desse texto? Que o estudo sobre política é, sinceramente, um estudo amoroso, né? É um estudo que inclui uma racionalidade e uma amorosidade política. Quem fala isso não sou eu, né? São vários filósofos. Eu poderia e gostaria de citar com vocês um biólogo que trabalha com biologia social, o Humberto Maturana, que ele vai dizer que o amor é um elemento, eu acho super poético, né? Primeiro ele define o amor como o reconhecimento do outro como um legítimo outro na minha vida, né? E em seguida ele vai dizer que o amor foi um elemento fundamental para que nós seres humanos tenhamos conseguido permanecer na Terra. Inclusive ele faz referências à seleção natural, porque sem nos unirmos nós não somos capazes de lidar com nenhum tipo de problema, tá? Inclusive com esse problema gravíssimo que a gente está vivenciando no mundo inteiro, né? Um problema que o problema do Covid, né? Do coronavírus, o Covid-19, é um problema que nos obriga a pensar em política, nos obriga a pensar nas decisões que nós vamos tomar a partir daqui, e de uma maneira não egoística, de uma maneira que consiga priorizar os interesses da coletividade em face dos interesses daqueles que têm mais influência na determinação da vontade política do Estado. É assim que a gente inaugura nosso curso por aqui, através dessas web aulas, tá? Um abraço para vocês, leiam um texto. Eu espero que essa explanação aqui rápida e introdutória ela ajude você a fazer as reflexões que a gente gostaria de propor através do texto do Kenneth Minogue, e te ajude também nas próximas reflexões. No vídeo seguinte eu vou falar com vocês sobre Platão, o que é que esse homem, né, de um tempo tão distante do nosso, apresentava e propunha para reflexão sobre política, para reflexão sobre o poder e sobre a organização da vida social. Beleza? Grande abraço, bons estudos, turma. Fiquem com Deus.